Em um campo de batalha devastado, 4 guerreiros encaram o Rei Demônio na luta que decidiria o destino do mundo. Mesmo diante de uma força absurda, eles continuam avançando juntos, combinando magia, espada e estratégia para abrir uma chance contra aquele inimigo. A batalha chega ao limite quando o herói loiro encontra uma brecha e acerta o Rei Demônio com sua espada. Logo em seguida, o mago do grupo invoca uma poderosa magia de relâmpago, fazendo uma descarga cair sobre o inimigo com força total. Já enfraquecido por tantos ataques, o Rei Demônio não consegue resistir e finalmente desaba. Por alguns segundos, os próprios guerreiros ficam sem reação. Depois de tanto sacrifício, eles realmente tinham vencido. Um tempo depois, o reino realiza uma grande cerimônia para homenagear os salvadores do mundo. Diante do rei e de uma multidão em festa, os 4 guerreiros se ajoelham para receber uma recompensa histórica, o título de 4 imperadores, concedido apenas aos maiores magos do reino. Entre eles está Eftal, que mal consegue acreditar no que houve. Até aquele momento, esse título sempre pertenceu a pessoas de famílias nobres. Para alguém como ele, receber tamanha honra parecia impossível. Então o rei se aproxima e declara que, mesmo Eftal não sendo o mago mais poderoso do mundo, suas conquistas eram inegáveis. Por tudo que fez na batalha, ele merecia carregar aquele nome. A partir daquele dia, Eftal seria conhecido como o Imperador do Relâmpago. Ao ouvir isso, Eftal não consegue segurar as lágrimas. Depois de 40 anos estudando magia, treinando sem parar e superando seus próprios limites, todo o esforço dele finalmente era reconhecido. Anos se passam, Eftal agora é um homem idoso e vive ensinando magia a jovens alunos. Em uma manhã tranquila, Merlin se aproxima e avisa que o café está pronto. Mais tarde, Eftal reúne seus estudantes para treinar a manutenção de círculos mágicos. Durante o exercício, um dos alunos perde a concentração e desfaz o círculo. Eftal percebe na hora, mas não o repreende com dureza. Ele explica que foco é essencial para qualquer mago. Se o aluno não consegue manter um círculo parado, jamais conseguirá sustentar magia em uma situação real. Depois de algum tempo, o treino termina, mas em vez de permitir descanso, Eftal já quer passar para magias de nível 4. Merlin percebe o cansaço dele e pede que ele pare um pouco. Eftal tenta disfarçar, dizendo que está bem, mas a preocupação dela o faz lembrar do passado. Sua mente volta ao período logo após a queda do Rei Demônio. Foi naquela época que ele encontrou Merlin, ainda bebê, sozinha depois que sua mãe foi atingida pelo conflito, envolvendo o grupo dele. Esse peso nunca deixou Eftal em paz. Ele se pergunta se Merlin o odiaria caso descobrisse toda a verdade sobre aquela guerra. Mesmo assim, ele afasta o pensamento e volta ao presente. Quando manda os alunos continuarem com magia de nível 4, Merlin se adianta e diz que já está pronta para aprender magia de nível 6. Ela é uma das alunas mais talentosas de Eftal, e sua confiança impressiona o mestre. Ainda assim, ele a aconselha a não correr tanto. Antes de alcançar níveis maiores, ela precisa fortalecer a base. Depois do treino, Merlin entra sozinha na floresta. Seu objetivo é derrotar uma fera que vive em uma caverna próxima. Para ela, vencer aquele monstro provaria que é a melhor aluna de Eftal. Mais do que isso, Merlin acredita que, se ficar forte o bastante para ensinar os outros, Eftal poderá descansar. Mas o plano desanda rapidamente. A criatura é muito mais poderosa do que ela imaginava. Merlin tenta magia de nível 4, mas o ataque não causa efeito. Sem saída, ela arrisca uma magia de nível 6, mesmo sem nunca ter conseguido usá-la direito. O feitiço funciona e um relâmpago atinge a fera em cheio. Por um instante, Merlin pensa que venceu. Só que a criatura surge da fumaça completamente de pé e a arremessa com violência. Quando Merlin já não consegue reagir, Eftal aparece no último segundo e a salva. Ele a repreende por ter entrado sozinha na floresta, e Merlin começa a se desculpar. Eftal então diz que ela tem mais talento do que qualquer outro aluno, mas avisa que buscar poder rápido demais pode fazê-la perder tudo, por falta de fundamento. Nesse momento, Merlin percebe que a fera ainda está atrás dele. Eftal nem se vira. Com calma absoluta, ele libera uma magia de relâmpago de nível 10 e elimina a ameaça em um único golpe. Mais tarde, Merlin não para de falar sobre o quanto Eftal foi incrível ao salvá-la. Ele apenas manda a garota dormir. Mas quando ela se vira, percebe que o mestre está passando mal. Eftal sofre há anos com uma doença sem cura, e Merlin já sabia disso, por isso ela vinha se esforçando tanto. Ela pede que ele cuide melhor de si mesmo, mas Eftal responde que não tem muito tempo, e justamente por isso, não quer passar seus últimos anos deitado, esperando o fim chegar. Ele prefere continuar fazendo o que ama, ensinar alunos talentosos como Merlin e ajudá-los a se tornarem grandes magos. Eftal então revela algo que Merlin nunca imaginava. Apesar de carregar o título de Imperador do Relâmpago, ele nunca se viu como o mago mais forte. Entre os 4 imperadores, existiam companheiros que sempre estiveram acima dele. Por mais que treinasse, estudasse e se sacrificasse, havia uma distância que ele
nunca conseguiu alcançar. No dia seguinte, um dos alunos aparece com uma notícia importante. Uma nova pesquisa sobre aptidão mágica acaba de ser concluída e Eftal fica imediatamente interessado. Ao analisar o documento, ele entende que o método permite descobrir, desde cedo, quais elementos uma pessoa tem mais facilidade para dominar. Para testar a descoberta, Eftal usa um fio de cabelo de Merlin. O resultado confirma o talento absurdo da garota. Ela possui aptidão altíssima para vento e água, além de boa compatibilidade com fogo e terra. Como ele criou Merlin desde bebê, Eftal reconhece que aquilo faz sentido. Com essa técnica, os professores não precisariam mais gastar anos testando cada elemento até entender o potencial de um aluno. Então Eftal decide fazer o teste em si mesmo. Merlin tenta impedir, dizendo que o resultado dele obviamente seria perfeito. Mas Eftal insiste. Mesmo sabendo que talvez nunca chegasse ao topo da magia, ele queria descobrir se pelo menos nasceu com talento para isso. O teste é feito, mas o tubo não mostra cor alguma. Um dos alunos confere as instruções e fica sem jeito ao explicar que um resultado sem cor significa ausência total de aptidão mágica. Ele tenta dizer que deve ser algum erro. Afinal, Eftal é um dos maiores magos vivos. Abalado, Eftal pede para repetir. O teste é feito várias vezes, mas o resultado nunca muda, sempre sem cor. Naquele instante, tudo começa a se encaixar. Eftal lembra de como aprender magia sempre foi mais difícil para ele. Lembra de como seus companheiros avançavam, enquanto ele precisava se esforçar muito mais para alcançar o mesmo ponto. E então, a verdade o atinge. Ele nunca foi limitado por falta de esforço. Ele simplesmente não tinha aptidão mágica. A descoberta destrói Eftal por dentro. Ele passa mal, e Merlin corre para ajudá-lo. Mais tarde, ela bate a porta oferecendo água, mas ele manda que fique do lado de fora. Sozinho no quarto, Eftal encara o peso de toda a sua vida. O sonho que perseguiu por décadas, alcançar o topo da magia, parecia impossível desde o início. A frustração se torna insuportável, e seu corpo finalmente chega ao limite. Nesse momento, uma habilidade chamada Segunda Reencarnação é ativada. Eftal desperta em um espaço vazio, de volta à aparência jovem, diante de uma entidade divina. Ele entende que mais de 50 anos se passaram desde sua primeira reencarnação e admite que quase havia esquecido daquela habilidade. A entidade explica que chegou a hora de sua segunda chance e lembra que ele pode escolher 2 habilidades extras antes de renascer. Ela recomenda uma habilidade que dobraria seu crescimento, permitindo que ele evoluísse muito mais rápido. Mas Eftal recusa. Para ele, o conhecimento mágico acumulado em sua vida anterior já é suficiente. Se tiver tempo para treinar e se dedicar, não precisa de atalhos. A entidade fica impressionada com a resposta, deseja boa sorte e o envia para uma nova vida. Pouco depois, Eftal desperta no corpo de uma criança. Confuso, ele se levanta enquanto suas memórias retornam aos poucos. Ao descer, é recebido por sua mãe, que o abraça com carinho e avisa que o café está pronto. Durante a refeição, ele compreende a situação. Esta é sua terceira vida. Com essa nova oportunidade, Eftal promete a si mesmo que dominará a magia de uma vez por todas, mas a esperança dura pouco. Ele descobre que, mesmo nesse novo corpo, continua sem aptidão mágica. O peso da notícia o atinge novamente, fazendo-o acreditar que ficará preso aos mesmos limites do passado. Certo dia, enquanto está deitado em um campo pensando no futuro, Eftal ouve uma grande confusão. Ao olhar para o céu, vê um dragão enfurecido sendo perseguido por cavaleiros. Por impulso, ele começa a correr atrás deles, mas logo para ao lembrar que agora tem apenas 4 anos. Naquele corpo pequeno, não havia muito que pudesse fazer. Enquanto observa o dragão se afastar, Eftal pensa nas magias de nível 10 que criou em sua vida anterior. Quase por instinto, ele junta os dedos e tenta ativar uma delas. Para sua surpresa, a magia funciona imediatamente. Um disparo poderoso corta o céu e atinge o dragão em cheio, derrubando a criatura com um único ataque. Eftal fica paralisado, sem acreditar no que acabou de fazer. Então ele entende a verdade. Mesmo reencarnado em outro corpo e sem aptidão mágica, ele ainda carrega o poder e as habilidades que alcançou no auge de sua vida passada. E assim, a nova jornada de Eftal começa. Com o passar dos dias, Eftal mergulha cada vez mais nos livros. Ele estuda magia, história e tudo o que consegue encontrar sobre aquele mundo. E quanto mais pesquisa, mais uma verdade absurda começa a ficar clara. Ele não foi parar em outro lugar. Aquele era o mesmo mundo de sua vida anterior. Só que mais de 400 anos haviam se passado desde então. Na manhã seguinte, seu meio-irmão mais velho, Frazier, aparece na casa. Ele traz dinheiro para ajudar nas despesas e alguns suprimentos para a família. Mas
Ao ver Eftal sentado tranquilamente com um livro avançado de magia nas mãos, Frazier fica impressionado. Para uma criança daquela idade, entender algo tão difícil parecia impossível. Eftal apenas responde que gosta daquele tipo de leitura, porque acha tudo aquilo interessante. Frazier sorri ao ouvir isso e promete trazer mais livros na próxima visita. Para ele, aquela dedicação era algo admirável. Então comenta que, se o pai de Eftal pudesse vê-lo naquele momento, certamente ficaria orgulhoso. Essas palavras despertam a curiosidade de Eftal. Ele pergunta quando finalmente poderá conhecer seu pai, mas Frazier explica que o Duque Orcott é um homem extremamente ocupado e quase nunca tem tempo livre. Desde que nasceu, Eftal nunca viu o próprio pai nenhuma única vez. O Duque Orcott é uma das figuras mais importantes do Reino de Azul e um nome respeitado no mundo da magia. O que ninguém sabe é que ele também é descendente direto do próprio Eftal, de sua vida passada, quando era conhecido como o Imperador Relâmpago. Por isso, Eftal sempre teve curiosidade em saber que tipo de pessoa seu descendente havia se tornado. Mas a realidade de sua família era amarga. Sua mãe nasceu sem qualquer aptidão mágica, e por causa disso, foi desprezada dentro da casa dos Orcott. Quando Eftal também nasceu sem afinidade mágica, os dois passaram a ser tratados como um erro. No fim, foram afastados e obrigados a viver longe da família principal. Por esse motivo, o Duque e suas outras esposas sequer reconhecem Eftal como parte da família. Frazier, porém, é diferente. Mesmo sendo filho da esposa principal do Duque, ele sentiu pena da situação de Eftal e de sua mãe, e passou a ajudá-lo sempre que podia. Ainda assim, Eftal não se importa muito com os conflitos da família. Para ele, o mais importante é ter a chance de estudar magia outra vez. Mais tarde, enquanto todos tomam chá, Frazier pergunta o que Eftal pretende fazer no futuro depois de tanto estudar. Sem hesitar, Eftal responde animado que, quando tiver idade suficiente, quer entrar na academia de magia e dedicar sua vida aos estudos mágicos. Antes que ele continue, sua mãe rapidamente cobre sua boca. Ela lembra Frazier de que Eftal nasceu igual a ela, sem aptidão mágica. Por isso, acredita que o caminho mais provável para ele seria estudar esgrima, ou talvez entrar em uma escola militar. Frazier se empolga com a ideia. Ele conta que se formou no topo de sua turma na escola militar e acredita que esse caminho também poderia abrir um bom futuro para Eftal. Aproveitando que tem tempo livre, decide ensinar ao garoto o básico da espada. Durante o treino, Frazier mostra as posturas, os movimentos e a forma correta de atacar. Enquanto pratica, Eftal se lembra de sua vida anterior. Naquela época, Frazier também havia lhe ensinado conhecimentos básicos e estratégias militares, sempre tentando guiá-lo para longe da magia. Depois de algum tempo treinando, Eftal finalmente fala com sinceridade. Ele diz que ainda quer entrar na academia de magia. Frazier se abaixa para encará-lo de perto e lembra, com cuidado, que ele nasceu sem aptidão mágica. Eftal diz que sabe disso. Mesmo assim, afirma que consegue usar magia e que ainda possui mana. No fundo, ele acredita que, se puder estudar na academia, talvez descubra uma forma de superar os limites que sempre o prenderam. Ao ouvir esse pedido, Frazier faz uma proposta. Ele lançará uma magia, e se Eftal conseguir copiá-la de qualquer maneira, ele próprio recomendará sua entrada na academia de magia. Na verdade, Frazier acredita que o garoto irá falhar. Para ele, essa seria a forma de fazer Eftal entender a diferença entre seu desejo e a realidade. Então Frazier recita o encantamento e lança uma magia de vento de nível 2. A lâmina invisível corta o ar e derruba uma árvore próxima com precisão. Eftal observa tudo com calma. Para ele, aquela magia é simples demais. Sem hesitar, ele recria o mesmo feitiço, mas aumenta sua força até o nível 4. A lâmina de vento atravessa o terreno e destrói várias árvores de uma vez. Frazier fica paralisado. Ele não consegue entender como uma criança considerada sem aptidão mágica foi capaz de lançar uma magia tão poderosa. Eftal, claro, não pode revelar a verdade. Não pode dizer que carrega o conhecimento de sua vida anterior, nem que já dominou magia em um nível muito além daquela era. Então apenas afirma que não sabe explicar. Diz que consegue fazer aquilo naturalmente. E como se não fosse nada demais, completa dizendo que também consegue usar magia até o nível 10. No instante em que ouve isso, Frazier desmaia. Até aquele momento, Eftal nunca havia mostrado sua magia para ninguém, mas a reação de Frazier o faz perceber que algo estava muito diferente naquela época. Ele se lembra do dia em que derrotou o dragão com um único feitiço de relâmpago, e de como os cavaleiros que viram aquilo não conseguiram tratar o feito como magia comum. Para eles, parecia quase um milagre. Enquanto Frazier permanece inconsciente, Eftal passa horas refletindo sobre tudo que descobriu. A conclusão é clara.
O nível da magia havia decaído drasticamente nos últimos 400 anos. Além disso, lançar feitiços sem encantamento se tornou algo extremamente raro. Quando Frazier finalmente acorda, ainda está abalado com o que viu. Para evitar problemas, Eftal diz com tranquilidade que tudo não passou de um sonho estranho. Para sua surpresa, Frazier acredita. A partir daí, Eftal decide esconder suas verdadeiras habilidades. Para manter as aparências, ele finge aceitar a ideia de seguir para a escola militar, enquanto continua treinando em segredo e se preparando para alcançar a magia novamente. Mesmo fingindo ter aceitado o caminho da escola militar, Eftal continua treinando com Frazier. A diferença é que agora ele entende melhor o perigo de revelar suas verdadeiras habilidades. Por isso, mantém sua magia escondida e segue praticando espada, como se aquele fosse seu único talento. Nos treinos, Frazier não pega leve. Eftal é derrotado várias vezes, mas nunca se deixa abalar. Cada queda vira mais um motivo para melhorar. Pouco a pouco, seu corpo fica mais forte, seus movimentos mais precisos e sua técnica começa a evoluir de forma impressionante. Quando chega aos 10 anos, Eftal já não parece mais o mesmo garoto do início. Durante um treino, ele corta um enorme tronco com um único golpe, mostrando o quanto havia crescido como espadachim. Nesse ponto, ele começa a pensar que talvez se tornar o maior espadachim mágico do mundo não fosse uma ideia tão ruim. Frazier continua treinando Eftal 3 vezes por semana, mas em certo dia, decide que chegou a hora de uma lição especial. Ele apresenta o garoto a Moria, um homem enorme e intimidador, antigo comandante dos Cavaleiros do Reino de Azul. Sem perder tempo, Moria desafia Eftal para um duelo. Ele manda o garoto atacar com tudo o que tem e caminha calmamente até o centro do campo de treino. Só a presença dele já é pesada o suficiente para fazer Eftal hesitar por alguns segundos. Vendo aquela reação, Moria pensa que Eftal não passa de uma criança fraca, então avança direto, tentando encerrar o combate de uma vez. Mas, no último instante, Eftal se move. Usando magia de fortalecimento físico, ele desvia do ataque e contra-ataca com golpes rápidos e precisos. Moria percebe imediatamente que havia subestimado o garoto. A habilidade de Eftal era muito acima do esperado. Frazier observa de perto e explica que, mesmo sem aptidão mágica, Eftal controla o mana dentro do próprio corpo com uma fluidez impressionante. Ainda assim, Moria continua sendo muito experiente. Conforme o duelo avança, ele começa a pressionar Eftal e empurrá-lo para a defesa. Percebendo que não venceria apenas com movimentos comuns, Eftal decide usar uma técnica aprendida em uma de suas vidas anteriores. No momento certo, ele surpreende Moria, o desequilibra e o joga contra o chão. Com isso, Eftal vence o duelo. Moria aceita a derrota numa boa. Ele ri, coloca a mão na cabeça de Eftal e diz que o garoto passou no teste. Só então Frazier revela a verdade. Moria é o diretor da Academia de Ciências Militares de Azul. Como ele ficou impressionado com o desempenho de Eftal, sua entrada na academia estava garantida. Eftal fica sem reação. Tudo aconteceu rápido demais e agora ele percebe que foi praticamente empurrado para o caminho que menos queria seguir. Alguns anos se passam. Em um dia de tempestade, enquanto todos ficam dentro de casa por causa da chuva, Eftal vai até a floresta para treinar escondido. Longe dos olhares de qualquer pessoa, ele finalmente pratica sua magia de nível 10. Um enorme relâmpago cai com força no solo, causando uma explosão intensa. Frazier, ao ouvir o impacto, pensa que foi um raio natural e corre até a floresta para verificar se Eftal está bem. Depois de confirmar que nada aconteceu com ele, Frazier lembra que Eftal já tem 14 anos. Isso significa que, ao completar 15, ele deverá iniciar seus estudos na Academia de Ciências Militares. Mas Eftal não quer esse futuro. Ele sabe que a vida na academia será complicada por causa de sua falta de aptidão mágica. Seu verdadeiro plano é deixar a casa quando completar 15 anos e partir sozinho em busca do sonho de entrar na Academia de Magia. Pouco tempo depois, sua mãe recebe uma notícia inesperada. O pai de Eftal quer vê-lo. Ela fica emocionada e abraça o filho, acreditando que finalmente ele terá a chance de conhecer o Duque Orcott. Eftal, porém, não sente a mesma alegria. Depois de passar a vida inteira ignorado, ele não vê motivo para desejar uma relação com aquele homem. Mesmo assim, ao perceber a felicidade de sua mãe e de Frazier, decide não fugir. Ele aceita seguir para a escola militar. No dia seguinte, Eftal recebe um convite especial e vai até a mansão do pai. Apesar de tudo, uma parte dele ainda sente curiosidade. Afinal, o Duque Orcott não era apenas seu pai nesta vida, mas também um descendente direto de sua existência anterior. Só que o encontro é uma decepção. Assim que fica diante de Eftal, o Duque o trata com desprezo por ter nascido sem aptidão mágica. Naquele instante, Eftal entende que seu pai não é a figura respeitável que imaginava. O Duque então menciona a recomendação para a Academia de Ciências Militares. Por um segundo, Eftal pensa que talvez ele esteja orgulhoso, mas logo percebe a verdade. O Duque só está satisfeito porque não precisará mais sustentar Eftal e sua mãe. Eftal entende que foi chamado ali apenas para ser humilhado antes de partir. Antes de encerrar a conversa, o Duque ordena que outro de seus filhos, Joaquim, enfrente Eftal para testar se ele realmente tem condições de sobreviver na academia.
Ao ouvir a ordem, Joaquim abre um sorriso frio, deixando claro que estava esperando exatamente por isso. Pessoal, muitos dos nossos vídeos teve a monetização cortada, e isso prejudica muito o canal, além de ter dado muitos direitos autorais. Mais paciência, né? Então, se puderem ajudar com seu gostei, ou hype, ou valeu demais, ou um simples comentário de apoio, ajudaria muito o titio. Até a próxima!